Vai encarar. E aí pessoal do Vai Encarar, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, dia 3 de dezembro, agora são 13 horas e 33 minutos e já de início pedir desculpa aqui ao nosso público, nossos seguidores. Normalmente esse programa começa por volta das 12 horas e 10 minutos. Houve um imprevisto com o nosso convidado especial, Antônio Lino, que está aqui à minha direita. Ele participou de uma reunião que acabou se estendendo bastante lá em Mogi das Cruzes, por isso a gente acabou... Como o assunto é bastante relevante e tem a ver com a reunião que o Antônio Lino participou lá em Mogi no final da manhã dessa segunda-feira, então nós tomamos a iniciativa de estender um pouquinho o horário para iniciar o programa. Então estamos começando com um certo atraso. O Dr. Maurimar, que geralmente nos acompanha aqui às segundas-feiras, tinha compromisso, ele já se foi, mas nós vamos fazer a conversa aqui com o Antônio Lino porque é uma questão muito importante que tem a ver, que é de interesse de toda a região aqui do Alto Tietê. O Antônio Lino, a gente acompanha as sessões da Câmara lá em Mogi, e geralmente ele, alguns outros vereadores, mas sempre a iniciativa é do Lino, falar sobre a questão da necessidade que Mogi, e obviamente outras cidades também têm, apesar do debate não ser tão intenso, por exemplo, em Suzano, Itaquá, Poá, como o que ele promove lá em Mogi, é a questão de a cidade de Mogi, o governo do prefeito Marcos Mello, conseguir investimentos, conseguir atrair novas empresas, novas indústrias, para que a cidade continue arrecadando bastante imposto e consiga manter a qualidade dos serviços públicos, que Mogi é uma referência, tanto na saúde quanto na educação, em várias outras áreas. Então, é um tema bastante importante. Nós estamos num momento de muita crise, né? Quase 14 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. É um assunto que tem muito político que tem medo de falar. Como é que eu vou falar de geração de emprego no atual cenário? Então, o convite que nós fizemos ao Lino para participar desse Vai Encarar, e nesse sentido, nós vamos falar também sobre algumas questões que pode causar polêmica na Mogi nesse final de ano. Tem algumas pautas lá na Câmara que precisam ser votadas agora. Tem aquela questão lá do zoneamento que faz pelo menos 20 anos, Lino, que se fala da Vila Oliveira. Muda ou não muda, muda ou não muda. Tem umas questões importantes sobre a política nacional. Essa semana, o presidente eleito Bolsonaro vai receber os partidos considerados centrão, que para muita gente é uma desgraça na política brasileira, mas tem que se conviver com o pessoal do Congresso e do Senado. Então, são algumas questões que nós vamos conversar aqui com o Antônio Lino nesse início de tarde. Fica o convite para que você nos acompanhe aí, para a gente fazer um programa que seja de bastante qualidade, que seja informativo para todos. Lino, obrigado por aceitar o convite. Então, agora são 13 horas e 36 minutos. Eu só queria pedir a gentileza, para quem não é de Mogi, não te conhece, você tem 8 mandatos aí de trabalho na Câmara de Mogi, mas quem é o Lino para quem é de Suzano, Poá, Itaquá, está nos acompanhando nessa conversa aqui. Fale um pouquinho sobre quem é o Antônio Lino, por favor. Obrigado por estar presente. Olha, eu que agradeço, queria agradecer o Grupo Fox, queria agradecer você pelo convite e só fazer uma justificativa aqui do meu atraso, porque eu estava lá recebendo na Prefeitura de Mogi das Cruzes um grupo de empresários chineses que estão visitando a cidade. Eles são voltados à área da agricultura, não é nem da industrialização, é da agricultura. Mas me chamou muito a atenção, porque é a quarta cidade da China que mandou o vice-prefeito, porque lá manda o prefeito e vice-prefeito, não é nem vereador lá, que mais manda são essas duas figuras. Veio ao Brasil e visitar Mogi das Cruzes e fazer uma parceria com Mogi das Cruzes. Isso me deixou eu muito fascinado pelo assunto. Por isso que o filme que eles estavam passando sobre a cidade, sobre a região, foi meio extenso e atrasou a minha chegada aqui. Mas eu quero agradecer a todos vocês que moram aqui em Suzano, Mogi das Cruzes, na região do Alto Tietê. O vereador Antônio Lino, eu não sou da região aqui, eu sou paranaense. Nasci no norte do Paraná, na cidade de Cambé, emendado com Londrina. Eu até brinco que Londrina está na grande Cambé. Depois eu fui criado no interior do estado do Paraná, lá em Assis Chateaubriand. Fiz quartel em Foz do Iguaçu e joguei bola no Toledo do Cascavel e parar na Portuguesa aqui em São Paulo. Olha isso, essa questão do futebol eu não sabia, não. Profissional? Profissional. Aí eu venho procurar a minha avó aqui em Mogi das Cruzes, que morava aqui, para continuar uma nova etapa da minha vida, que era trabalhar em indústria ou comércio, que eu nunca tinha trabalhado, que é a Sola Lavoura. E aí foi o começo da minha vida aqui em Mogi das Cruzes. Estamos falando da década de 70? 77. Perfeito. E aí eu vim morar em Mogi das Cruzes com a minha avó, morei com a minha avó há 6 anos, e tenho um carinho muito especial por Mogi das Cruzes e por toda a região. E a população de Mogi das Cruzes, e mesmo de Suzano, me adotou como um mogiano. Perfeito. E hoje eu tenho uma família, tenho uma filha em Mogi das Cruzes, é fisioterapeuta, então hoje eu sou mais mogiano do que paranaense. A minha vida já está mais aqui em São Paulo do que no Paraná. Então a minha vida é esse trabalho aqui. Então eu amo a minha cidade, eu amo a minha região, porque eu digo assim, se o meu vizinho vai bem, eu também estou bem. Exatamente. Então é o que eu penso, se a cidade de Mogi das Cruzes vai bem, por isso que Suzano, Itaquá, Arujá, Miritiba, Santa Isabel, a região do Alto Tietê, vai bem e nós estamos bem também. Perfeito. Agora, é interessante, eu queria que você comentasse um pouquinho mais, é uma situação que você tem comentado lá, né, Lino? Nesse atual contexto, o novo governador eleito, aí o Dória vai assumir agora em janeiro, o Bolsonaro
tem muitas interrogações em relação ao que poderá ser o governo federal a partir de janeiro também do ano que vem. Janeiro já está aí, né? Hoje é dia 3, falta aí 20 e poucos dias para acabar o ano. Aí você fala muito, e alguns vereadores em Mogi falam muito sobre a questão de investimento, de manter Mogi no nível que está em termos de arrecadação, até porque a população tem crescido de maneira bastante intensa. Como é que se transforma isso em prática? Por exemplo, a gente falou aqui na sexta-feira, tem um quadro aqui no jornal que chama Opinião, que a gente grava, coisa de um minuto e pouquinho, falando sobre a iniciativa do prefeito Marcos Mello. Ele esteve na China, está recebendo visita agora de retorno. Sexta-feira ele teve também com lideranças de países europeus. É uma estratégia interessante, muitos prefeitos não têm nem essa pegada, essa disposição de fazer esse tipo de trabalho. Agora, que retorno concreto você vislumbra ali, você que tem feito esse trabalho todo de buscar recursos para Mogi? É um ensaio, é uma iniciativa bonita, positiva, que merece ser reconhecida, mas o que se espera de concreto, vai a médio prazo, daqui até 2020, no decorrer dessa próxima década, Mogi vai ter um boom de investimentos ou não é bem assim? Tem que se plantar agora para colher? O que se pode comentar em relação de coisas concretas que poderão surgir a partir do trabalho que você tem desenvolvido, que o prefeito desenvolve, os vereadores também procuram fazer lá para o desenvolvimento de Mogi? É o seguinte, essa iniciativa do prefeito, do Marcos Mello, eu acho assim que isso começou comigo lá na campanha. Quando nós estávamos na campanha, eu falava sobre esse assunto. Eu falava da questão da liderança do município de Mogi das Cruzes no Alto Tietê, e com o serviço que nós estávamos entregando para a população. Sim. Só que é muito fácil você analisar. Como é que você consegue aumentar a sua arrecadação? A prefeitura tem dois sentidos. Nós, seres humanos, só temos uma saída, é só trabalhando. Exatamente. A prefeitura ainda tem a caneta que pode aumentar impostos, entendeu? Então, o município tem duas saídas. Ou aumenta impostos para aumentar a receita, ou vai trabalhar, e esse trabalhar é através da industrialização. Perfeito. Na oportunidade, eu dizia para o prefeito Marcos Mello, nós temos que usar a segunda opção, que não é do imposto, é do trabalho. Para que isso possa acontecer, nós temos que buscar parceiro. E esses parceiros, muitas vezes, não estão aqui, eles estão longe. Exatamente. Vou citar um exemplo lá de trás. Mogi das Cruzes, na década de 60, 70, ele buscou quantos parceiros? Buscou no Japão. A gente trouxe a NGK, a gente trouxe a Rinnai, a gente trouxe a ROA, a gente trouxe naquela oportunidade várias empresas japonesas. No número ideal, assim, seriam umas 10 empresas japonesas. E elas produziram muito no Brasil. Como o Suzano também trouxe a Komatsu, trouxe outras empresas para a região. Então, o foco era o Japão. Sim. Hoje, o foco está na China. O Japão não podemos perder de vista, nem os Estados Unidos e outras empresas. Claro. A França, nós temos lá um rol de empresas estrangeiras que operam no município de Mogi das Cruzes. Como tem francesa, tem americana, tem japonesa. Agora nós estamos buscando o chinês, que é o espaço. Então, aí o prefeito falou, como é que a gente começa a fazer esse trabalho? Eu falei, eu acho, na minha opinião, que nós temos que buscar a opinião do pessoal do Invest São Paulo. O Invest São Paulo é uma entidade do governo do estado que abre as portas para o estado de São Paulo, para o Brasil e principalmente para os municípios que querem investir. Ela não pode dizer assim, olha, você está procurando o Brasil, vai para Mogi das Cruzes. Ela diz, não, nós temos várias cidades no estado de São Paulo que estão oferecendo espaço e condições para você se instalar. Entre elas, tem Mogi das Cruzes, tem Campinas, tem outra região que pode se instalar. E aí Mogi das Cruzes agora foi inserido nesse rol da Invest São Paulo. Inclusive, hoje nós estávamos em Mogi das Cruzes com um assessor, que foi assessor do Geraldo Alckmin, que agora está ajudando o França, que está nos ajudando a introduzir esse trabalho nosso na China, que é a Câmara de Comércio Chinesa no Brasil. Certo. Então, buscar essa oportunidade. Ah, mas não estão conseguindo nada. Gente, se você esperar sentado, não vai conseguir nada. Você tem que levantar, arregaçar as mangas da camisa e ir lá e dizer pro cara, eu estou precisando de você. Se vocês vão abrir o mercado de vocês, se vocês estão buscando esse mercado, eu estou lá recebendo vocês. O que vocês precisarem daquilo que nós temos possibilidade, nós vamos ajudar. E Mogi das Cruzes está nesse caminho buscando. Agora você falou assim, vai render? Vai. Só ter um pouco de paciência e ter uma questão chamada foco. É não tirar o foco daquilo que nós estamos fazendo. Perfeito. Agora, nessa linha, o que Mogi está oferecendo e o que as cidades estão querendo? Você tem muito próximo com quem está vindo procurar Mogi, outras cidades aqui para poder fazer investimento e também está acompanhando no trabalho do atual governo, do atual prefeito, para poder realmente ter condições de atrair essas pessoas. O que está ligando hoje e o que ainda falta? Especialmente da parte de Mogi, que de repente poderia ser incrementado e conseguiria atrair esse pessoal mais rapidamente. Por exemplo, a gente fala muito falar em outras cidades aí,
que são grandes, que tem uma trabalho com Sorocaba, Campinas, Indaiatuba, Mogi, a região aqui do ABC Paulista, Jundiaí, Mogi está nesse padrão, está faltando ainda alguma coisa. A gente vê alguns debates lá na Câmara, onde se fala, olha, Mogi ainda demora para poder liberar a empresa, tem questão ambiental. Eu queria saber o que está justo para conseguir, daqui a 2 ou 3 anos, a gente tem investimentos desses que você está falando aqui agora em Mogi, o que ele precisa ser ajustado adequadamente, rapidamente, até para servir de modelo para outras cidades aqui da região. Então vamos lá, é assim, o que nós estamos trabalhando agora e que a gente tem que mudar rapidamente? Zoneamento. Não estou falando do zoneamento que você falou, Vila Oliveira, mas esse é residencial. Estou falando do zoneamento industrial. Aquele que você vai liberar regiões como Zupium, Zude, para que a gente possa fazer um trabalho com essas empresas. O plano diretor está sendo revisto? Está revisto, né? Revisto. Então, no plano diretor, vamos voltar um pouquinho mais. Sim. No plano diretor que nós estamos trabalhando com ele agora. O plano diretor já fez 32 audiências públicas, vai ter que fazer mais umas 4 audiências públicas para que a gente possa desenvolver uma linha de raciocínio, para que a gente preparar a cidade para o futuro. Em cima desse trabalho do plano diretor, aí nós vamos começar um trabalho para preparar o zoneamento aonde nós vamos instalar as indústrias, fazer um cronograma de trabalho. Nós já temos uma região que está estabelecida, não é nem pré, está estabelecida já, que é o Taboão. O Taboão é um bairro de Mogi das Cruzes. Quando a gente fala Taboão, os caras pensam que é Taboão da Serra. Exatamente. Então, é uma questão que a gente precisa mudar. Eu tenho na minha mente que a gente precisa mudar aqui lá para ter aquele bairro chamado Maurício, Najib e Najar. Tipo um polo industrial com esse nome. Exato. Por que esse nome? Porque o ex-deputado Maurício Najar foi o cara que idealizou aquela região. Industrializou, mudou o zoneamento na Assembleia Legislativa e criou aquela região, tá bom? Que, só para o seu ouvinte ter uma ideia, Poá tem 17 km². São Caetano do Sul tem 19. Aquela região tem 15 km² só de área industrial. É uma potência imensa. Olha o que é mais importante. Só tem 4% ocupado. Perfeito. Nós temos 96% ainda para ser ocupado no bairro do Taboão. Precisa do quê? Fazer lá uma infraestrutura para quem receber. Braz. E aí, com isso, nós estamos fazendo agora o quê? Fazendo um trabalho junto à CETESB, que é uma das empresas, da instituição do governo do estado, que libera instalação de empresa. Nós estamos querendo fazer o quê? Trazer para Mogi das Cruzes aquela baixa complexidade, o próprio município vai liberar. Perfeito. Não vai depender de toda aquela máquina do governo do estado para liberar um processo, para ser rápido. Na outra ponta, o que nós temos que fazer? Criar uma política, uma lei de política industrial para o município de Mogi das Cruzes. O que é isso? É dar os incentivos que nós temos hoje lá, que o município pode dar, que antes era muito mais, agora é minúsculo, mas esse minúsculo tem que fazer essa diferença. Sim. Que seria IPTU, ISS não pode ser 5, se ela está na tabela do 5, cair para 2. ITBI, na hora de fazer a transação comercial, o município fazer isenção. Fazer todo esse trabalho para que a empresa sinta o incentivo de vir para a nossa cidade, para a nossa região. Por quê? Por que eu falo assim da nossa região? E aí pode ser usado por Suzano, pode ser usado por outra cidade, mas eu vou falar da cidade de Mogi das Cruzes. Hoje nós estamos, essa área industrial está no eixo Rio-São Paulo, entre a Dutra e a Trabalhador, que são as maiores rodovias do estado de São Paulo e as melhores para circular no estado de São Paulo. Sim. Nós temos o Rodoanel, que está a 4 quilômetros desta área. Nós estamos a 20 minutos do aeroporto, nós estamos a 100 quilômetros do Porto de Santos e a 120 quilômetros do Porto de São Sebastião. Que agora, com uma nova melhoria da estrada dos Tamoios, que é a rodovia dos Tamoios, vai ser uma mão na roda para nós colocarmos os nossos produtos lá no Porto de São Sebastião, que é o melhor porto que vai mais crescer nos próximos anos, porque ele é um porto novo, que está com um calado profundo, muito menor que Santos, porque o Santos já esgotou. Mas nós temos essas possibilidades. Então, o nosso modal de transporte em Mogi das Cruzes é um dos melhores que tem. Já dá para bater qualquer tipo de cidade aí com concorrência. Não tenha dúvida. Agora, o que vai atrair? Na hora que a gente conseguir, como a gente trouxe a GM, a gente trouxe a Clabrin que está lá, as empresas estão mantendo lá, a antiga Açanhanguera que tinha 2.000 funcionários, que passou a ter 90 funcionários, já voltou a ter 600 agora. É um trabalho que nós fizemos, marcamos uma reunião com o diretor lá em Pinda, fomos lá na empresa. O que eles precisam para poder não fechar? Exatamente. E aí eles disseram para nós assim, nós estamos precisando desse apoio. Eu falei, então tá na mão. E aí começamos um trabalho. O resultado já está lá com mais de 500 empregos novos.
Então, Mogi das Cruzes precisa fazer isso. Na hora que nós começarmos a crescer, vai crescer Suzano, Sim, vai crescer Poá, vai crescer todo mundo na nossa região. Então, é por isso que eu digo assim, quando alguém que está buscando um espaço consegue trazer, você pode dizer que o entorno vai crescer também. Perfeitamente. Isso muda a característica de uma região. Eu vou falar isso com muita tranquilidade. Eu sou formado, fiz uma pós-graduação em gerente de cidade, pela FAAP. O ex-governador Geraldo Alckmin, que foi candidato a presidente da República, nos deu 8 aulas. Ele foi dar aula sobre a integração da sociedade com o poder público. Mas ele acabou fugindo um pouquinho, porque ele acabou fazendo uma amizade muito grande comigo, e ele citava nas salas de aula assim, olha, a região do Lino, de Mogi das Cruzes, tem uma característica muito importante. E aí ele fez uma aula que me chamou muita atenção. Ele diz assim, nós criamos uma cortina industrial, pegando Sorocaba, aquilo que você disse, pegando em Sorocaba, indo mais ou menos até Jundiaí. Nesse meio do caminho nós temos Salto, aí nós temos Indaiatuba, nós temos Campina, nós temos Valinho, nós temos Vinhedo, e nós vamos embora, entendeu? Esse pessoal conseguiu se estruturar e fazer uma cortina industrial. Qual é a ideia hoje desta região? Aí você deixa o ABC, que é muito forte, e aí você cria uma cortina industrial no caminho inverso, que é praticamente inverso. Suzano, Mogi das Cruzes, Jacareí, São José dos Campos e Taubaté. Esse setor aqui tem que crescer muito. Esse eixo aqui vai crescer com indústrias pesadas e vai crescer com TI. Hoje é o caminho. É o caminho. Quem não colocar tecnologia em tudo que você fizer, não vai chegar lá. O mundo, a tendência é essa. Não é a tendência do Brasil, é a tendência do mundo. Os japoneses desenvolveram, os americanos usaram e os chineses agora estão desenvolvendo, deixando grande. Então, perfeito. E você tem que fazer essa leitura para você não perder. Mas, Olino, não dá impressão, até para a gente que é jornalista, é um pouco ansioso em relação a essas questões de prazo, de meta, de data, de cronograma, etc. Não passa certa impressão de que, por a questão do tabuão, em nenhum momento, aparentemente, e outro dia a gente conversou com o Marcos Mello sobre isso foi acho que no começo desse ano, ele falou assim, olha, se fosse fácil resolver as questões do tabuão, já tinha sido resolvido, não é uma coisa simples. Mas não te passa a impressão, enquanto liderança que está correndo atrás de soluções, de que ainda está faltando uma disposição do poder público, no caso, o governo de Mogi, essa aqui é a solução, nós vamos investir nem que seja 5 milhões por ano para poder começar a resolver a questão viária, a questão de iluminação, etc, etc. Não tem, por enquanto, muito discurso. Já vi falar, a salvação de São Paulo é o tabuão, muita gente fala isso, mas eu falo pelo menos uma década. A velocidade com que está se tentando resolver a questão do tabuão para ele resolver a questão do emprego em Mogi na região, está adequada? O que está faltando aí? Eu me recordo, se não me engano, teve uns 6 ou 7 anos atrás, foi feita uma agenda metropolitana. Deve você lembrar disso? Lembro. Quem que era o secretário da Casa Civil? Edson Aparecido. Aí fizeram um evento naquele resort de Mogi, veio o governador. Naquela época tinha sido colocado lá um valor que seria necessário para poder fazer melhorar o distrito do Taboão, em Mogi, seria necessário um investimento de 450 milhões. Meio exagerado, o governo nem deu atenção aparentemente. Mas assim, já tem pelo menos uma ideia básica do que deveria ser feito. Vamos alargar, como é que chama aquela avenida, aquela rua que corta Taboão? Estrada do Lambari. Estrada do Lambari. Qual seria o caminho para começar um processo? E por que não se começa? Não tem muito discurso e pouca solução ali? Mas é o seguinte, eu falo assim que, graças a Deus eu estou conseguindo, assim, o prefeito Marcos Mello tem nos ouvido e ele tem começado a buscar esse espaço. Sim. Mas uma questão chama-se foco ou atenção. Prioridade. Exatamente. O que é prioridade? Na vida, eu até brinco assim que se fulano não faz aquilo, porque não é prioridade. Se fulano não faz aquilo, porque não é prioridade. Andar não é prioridade. Então não é a prioridade. Porque alguém, só para dar um exemplo, para não fugir do assunto, assim, alguém que sofre um infarto. Sim. Ele não tinha tempo para ninguém. De repente ele começa a fazer caminhada, de repente ele começa a andar, ele começa a perder peso, ele começa a fazer tudo. Sim. Então você precisa ter prioridade. Na minha visão, nós precisamos ter prioridade com o Taboão, porque é tudo. Eu acho que nós já tínhamos que estar desenvolvendo um projeto para o Taboão. Mas por que não se faz? O que pega? É vontade? Porque lá é área só de gente privada, não tem o interesse? O que você sente que está faltando para priorizar isso daí? Você disse muito bem. Assim, é que assim, essa administração agora, ela pegou um pouco, pegou uma época muito baixa, a arrecadação caiu bastante. O Estado passou a repassar menos e o governo federal menos ainda. Sim. Então, apertou o cinto. É por isso que eu falo. Você não pode esperar apertar o cinto para você ficar desesperado. E o que nós vamos fazer? Um projeto para o Taboão. Eu já fui até ver quanto custa isso, uma análise, 5 milhões. Sim. O que é o projeto para o plano diretor para o Taboão? O plano diretor para o Taboão. Eu preciso fazer
a estrada principal, a estrada Lambari, duplicar aquela estrada, eu preciso fazer as vicinais, colocar iluminação, colocar TI lá, que são as redes de internet, e melhorar a energia daquele bairro. Algumas coisas é só falar com alguém, fazer o projeto e trazer. Esse projeto custa, na minha visão, custa uns 5 milhões a 6 milhões. Perfeito. Mas vai apontar os caminhos para Exatamente. desenvolver que lá ser Com atrativo. esse projeto na mão, aí vai buscar-se do governo federal. Uma verba, nem se for de financiamento, custa 120 milhões. Eu já tenho isso tudo na cabeça. Sim. Quanto custa isso e o que nós temos que fazer? Para fazer essa questão, duplicar a Lambari, melhorar as vicinais, iluminação, segurança. Pelo menos o principal. Que depois que as indústrias começaram a enxergar e você fazer um trabalho. E fazer o que o prefeito Marcos Melo está fazendo agora. Botar uma linha debaixo do braço ou pegar na alça dela mesmo e ir atrás, bater na porta do cara. Quer dizer, hoje não dá para você falar para um chinês, Lino, ou o Marcos Melo falar para um chinês, ou para alguém que teve da Europa aqui na semana passada, o tabuão é interessante. O cara vai lá, não tem nem luz, não tem nem internet. Exatamente. Não dá nem pra, Não dá. Hoje dá para esconder e vai Nós estamos apresentar. mostrando hoje uma perspectiva de bairro, mas não dá para andar, caminhar com ele. Mas a hora que você fizer esse trabalho e juntar com as empresas lá, você vai conseguir deslanchar. Porque assim, eu vou falar um número aqui, você que está em casa, ou você que está nos assistindo, vai falar assim, nossa, é um monstro. A Prefeitura de Mogi das Cruzes tem um orçamento básico de 1 bilhão e 400. Sim. Entendeu? É o maior da região. Nossa senhora, dá para somar umas 3, 4 cidades, colocar lá dentro. Exatamente. Só que a hora que eu falo assim, desses 1 bilhão e 400, eu estou gastando 25 com a saúde, 15 com a educação, que eu estou gastando 20 agora. Então, Sim. 25 mais 20, 45. A folha de pagamento... 50? Poder, 50 não, tá menos? 39. Que É bom uma pra das Mogi, hein? mais baixas da região. Parabéns para o governo de Mogi, porque o serviço é bom, está na média e a folha é baixíssima. É uma se das comparar com mais, outras cidades. é aí. uma das mais baixas da região. Com isso, você já chegou a 80 e pouco. Exatamente. O que sobrou? Sobrou 17%. A hora que eu falar para todo mundo que eu tenho 720 quilômetros de estradas vicinais para conservar, o dinheiro acabou. Exatamente. Então eu preciso crescer. Eu preciso, hoje, o Mogi das Cruzes está chegando em 2 bilhões e 200 milhões. Perfeito. Para ter fôlego para fazer as obras necessárias. Hoje, eu preciso... Desafio e tanto para os próximos anos aí, aumentar em 700 milhões de orçamento. Exatamente. Você falou, como é que vai fazer isso? Eu me lembro que em 2000, no final do governo do Valdemar, a gente fez um levantamento. Sim. Quanto a gente precisa fazer, investir na saneamento básico? 1 bilhão. 1 bilhão. Porque não tinha nada, né? Não tinha nada. Tinha 1% de esgoto tratado. Exatamente, tinha tudo pro Rio. 1%. Hoje, nós investimos 250 mais 70, quase 300 milhões. Temos 65% do esgoto tratado. Exatamente. Mogi das Cruzes. E nós estamos caminhando numa velocidade que daqui mais 15 anos vai dizer assim, é muito longe, nós vamos chegar aos 80%. Aí você vai dizer assim, mas por que não zerou? Aí nós temos uma peculiaridade diferente. Mogi das Cruzes é uma cidade muito grande. Sim. E eu tenho bairro distante, como Taiaçupeba, que é 35 km do centro. Eu tenho Sabaúna, Biritiba ao sul. Aí eu tenho o bairro das Divisas. Eu tenho os bairros distantes. Eu preciso criar uma estação em cada bairro desse. E é isso que vai encarecer um pouco. Mas nós vamos chegar lá. Então, por quê? Focou. Exatamente. E falou, vamos fazer. Patinou no começo? Patinou. Mas agora deslanchou. Então, a água no município, nós estamos chegando em 98% de todas as residências do município. Que era a situação precária, quando você falou no 2000, Exatamente. era muito precário isso tudo. Tudo lá, precário, né? a gente conseguiu avançar. E isso foi excelente. Por que foi excelente? Vou dar um exemplo. O bairro de Judiapeba, que era um dos bairros mais carentes, foi feito um foco lá. Hoje é o bairro que mais tem esgoto tratado. A hora que a gente terminou uma parte, no final da Nova Judiapeba, vai ser o bairro com 100% tratado, principalmente na parte urbana do centro de Judiapeba. O número, agora esse número é assustador. Nós tínhamos lá um posto de saúde que atendia em média 13 mil pessoas por mês. É um absurdo, cara. É uma loucura. Sim. Um desespero. Depois do esgoto colocado naquela região, 6 meses depois, esse número caiu para 8 mil. Aí você fala assim, mas o que tem que ver o esgoto tratado com a saúde das pessoas por saúde? Tem tudo a ver, né? Não tem Olha, eu pessoas queria que fazem ligação. você que nunca viveu, e eu tive a oportunidade de conviver com aquelas pessoas, o esgoto era na porta da casa do cara. Era um valetão cheio de tudo que você não pensa, tudo que você pensar de errado. Tá ali. A criança voltava para casa brincava com o esgoto. Ficava doente, voltava no posto de saúde. Era todo 2, 3 dias, a criança estava no posto de saúde, a família, todo mundo. Perfeito. Quando você tirou, afastou aquilo lá e tratou, acabou. A pessoa ganhou saúde,
ganhou vitalidade, ganhou vida, acabou. O nome de Mogi cresceu, né? Porque Mogi tinha um nome que ele jogava todo o esgoto na rua, no rio. Quer dizer, não era nem respeitada dentro do estado, né? Porque era uma cidadezinha, tipo, meu, como é que a cidade pode jogar todo o esgoto dentro do seu próprio rio, né? Você não teve avanços, né? Vamos falar aqui, com todo respeito, mas a gente perdia feio para Suzano. Não, mas esse era um ponto, esse é um ponto super importante, Lino, você está falando. Falando assim, olha, em 2000 a gente teve essa situação toda. Enquanto jornalista a gente acompanhava, Jundiapeba era uma tragédia, porque chovia um pouquinho, a água batia no peito, a gente fazia matéria, ia fazer matéria lá com a água na cintura. Morria-se gente ali em Jundiapeba, executada todo dia, era rotina. Não. Aqueles predinhos, os caras já matando aqueles predinhos ali. Olha, o quanto que avançou? Agora, eu queria, você é um cara, a gente sempre fala, comentar com os colegas aqui da região, o pessoal que trabalha em jornalismo, os caras mais bem informados da política de Mogi, especialmente. O que foi? O que aconteceu? O Valdemar foi um prefeito lendário em Mogi até o ano 2000, tem lá a estátua dele lá na prefeitura, mas o que você sentiu nos bastidores que houve aquele impulso que Mogi deu no começo dos anos 2000? O que foi? Foi meramente porque uma mudança de mentalidade, mas o Júlio também era um cara experiente, era um político conservador. Como é que você identificou, como é que você avalia hoje, passados esses 10, 15 anos aí, por que Mogi conseguiu, naquele intervalo ali de 2000 para 2005, apontar caminhos? E hoje, está no caminho certo? Quando você fala a questão do tá bom, lá em 2000 já se falava tá bom. O que precisa acontecer hoje para dar de novo esse novo salto? De 2000 para cá, Mogi deu um salto, é fato, Suzano ficou para trás. Várias das cidades ficaram para trás. O que você identifica que foi fundamental para dar aquele salto ali em 2000, no início do século? E o que seria hoje fundamental para esse novo salto? Olha, Braz, mas excelente essa colocação sua. É muito interessante assim, esse processo aí. Exatamente, porque assim, no passado, Mogi das Cruzes era uma cidade que, quando surgiu a Dutra, e surgiu a Dutra, nós ficamos distante da Dutra. Então, as cidades que ficaram nas margens dessas rodovias, elas conseguiram desenvolver mais, como São José dos Campos, como Taubaté, como as cidades que cresceram. E nós ficamos nas margens. Qual era o sonho do mogiano? Era conseguir chegar lá na Dutra, para chegar rápido em São Paulo, para não fazer aqui por dentro dos caminhos de São Miguel Paulista, essa região tudo aqui, que era um desespero, e chegar no litoral para ir para a praia. Exato. Então, todo prefeito que fazia campanha dizia, eu preciso fazer. E o Valdemar veio com essa linha de raciocínio, dizia, olha, se eu ganhar as eleições, eu abro a Mogi Dutra. E abriu mesmo. Dane-se, meio ambiente, daquele tempo era assim, acabou. Eu vou abrir, abriu. Focou e foi embora. Quando ele ganhou, ele disse, eu vou abrir a Mogi Bertioga. E foi lá e abriu a Mogi Bertioga. E aí ele precisava dar uma reestruturada, mas era um trabalho curto. Quando a gente fez essa mudança toda, aí começou a criar o anel viário no município de Mogi das Cruzes, como vocês têm aqui, o Guaió aqui, que era uma avenida que era para abrir, para sair, que levou muito tempo também para andar. Então, esse era o foco. Quando chegou 2000, a coisa começou a virar um pouco mais humanizada. Falar com as pessoas. E aí vamos. O que a gente comentou uma vez na Câmara, a questão do Junge, que falou, olha, eu vou arrumar 30 mil empregos. Muita gente não acreditou. Não acreditou. Exatamente. Um bom número desse ele conseguiu, até porque ele foi reeleito e elegeu seu sucessor, né? Então, assim, essa foi uma mudança importante que você está falando. Vamos deixar de abrir estrada, que era fundamental na década de 70 e 80. E aí vamos trabalhar no povo, nas pessoas. Vamos trabalhar com as pessoas. Aí chegou o Junge. Sim. Aí o Junge começou aquele trabalho que era um início. Eu quero aqui até louvar mesmo o trabalho que o Junge fez como prefeito. Então, começou uma revolução. Ele começou uma revolução. Ele começou a informatizar a prefeitura, ele começou a informatizar as escolas, ele começou a fazer um trabalho, vamos falar um trabalho pequenininho que ficou gigante agora, chama Os Meninos do Itapetí. Exatamente. Que era música, eu falei assim, mas o que esse cara tá falando com música? O Valdemar queria ver o cão chupando manga do que falar em cultura, né? Exatamente, mas era um estilo dele. Exatamente. E veio o Junge trazendo cultura. E aí ele conseguiu, aí ele falou assim, não, esse é o caminho. Hoje a gente tem um negócio chamado droga, que está nas portas das escolas, eu preciso tirar esse menino de lá, eu preciso dar vida para esse garoto, eu preciso mudar a vida dele. E aí ele começou a fazer esse trabalho. E aí ele criou os Meninos do Itapetí, que hoje virou a Sinfônica Nossa, que agora ela vai para 2 países, vai até para o Japão agora. Nossa, e são 10 mil alunos nesse projeto, cara. Humanizou as escolas. Então, só para falar rapidamente desse processo escolar, e quando chegou o Bertaioli, estava iniciando o projeto Período Integral. O Bertaioli iniciou o projeto Período Integral com 500 crianças. 500. 8 anos depois, ele deixou 23 mil em período integral. Perfeito. Numa rede que nós temos de 46 mil alunos. Então, ele foi trazendo as pessoas. Aí, o que aconteceu? Nós precisamos trabalhar com a moradia. O prefeito Bertaioli conseguiu, no governo dele, 6 mil moradias. E aí a gente começou a tirar aquelas pessoas da área de risco, terminar com as favelas e fazer um trabalho nesse sentido. Perfeito. Entendeu? Aí, voltando lá atrás,
O prefeito Bertaioli avançou essa questão da Sinfônica, mudou essa questão. Agora vamos cuidar da saúde. Exato. Nós tínhamos, que o Junge pegou acho que com 10 ou 12 postos de saúde, deixou com 34. O Bertaioli pegou em 34, deixou com 68. Exatamente. Entendeu? Aí ele fez o sonho de todos os mogianos, que era fazer um hospital para Mogi das Cruzes. Estava há 40 anos sendo discutido, debatido Mais e não isso. saiu do papel. Há 100 anos, vamos dizer. Exatamente. Todo mundo falava de fazer hospital. Aí o Bertaioli veio e fez o hospital. Eu tive uma participação muito grande nesse hospital. Aquela questão da liberação do terreno, terreno, federal. O deputado Valdemar, importante do BOI aí. O BOI me ajudou muito nessa questão na Câmara Municipal e a gente começou um trabalho na Câmara que nasceu. E aí ele criou a ZUPA, aí ele criou o atendimento da mulher, ele criou o Junge, voltando um pouquinho na saúde, aí o Junge participou, fez o Pro Criança, o Pro Mulher, entendeu? E fez lá o IP, que é para o idoso. Aí o Mogi das Cruzes começou a trabalhar com o idoso também. Exatamente. Voltado para a sociedade. Então, hoje, isso aqui está quase... Concretizado. Não posso dizer que isso não existe concretizado. Sempre não, precisa ajustar. Não existe. Assim, Mas foi um salto eu inaugurei gigantesco. um hospital e ele está pronto. Não, ele sempre vai estar reformando, sempre renovando, sempre mudando. Então, agora o que eu preciso agora? Colocar mais emprego para as pessoas. Então, aí chega aquele ponto que você debate muito. O que está sendo feito agora é o caminho ou não tem um caminho claro? Senão já estava todo mundo seguindo esse caminho e está meio que tateando. Vamos para a China, vamos para os Estados Unidos, vamos para a Europa. Mas dentro de Mogi, você falou a questão. Essa questão também dos municípios assumirem parte do licenciamento também é uma lenda. Não. De uma década, pelo menos. Exatamente. Essas outras questões aí, está se caminhando na velocidade adequada ou dá para acelerar? Quem vai acelerar? O Marcos Melo é o próximo? Olha, o Marcos Melo está acelerando e a gente agora vamos juntar um conjunto agora. Agora eu preciso que o deputado Bertaioli, como deputado federal, os deputados estaduais nos apoiem nessa questão, sem exceção. Não vou nem citar nome aqui, todos eles. Sim. Isso é um compromisso de todos eles. Porque na hora no início do programa, o que nós falamos? Vamos cuidar de um ponto para que ela possa se ramificar. Exatamente. Então, aqui vai um apelo a todos os deputados, como Estevão, como Damásio, como André, entendeu? Que eles possam nos ajudar a fazer esse trabalho com o governo do Estado. E o deputado Bertaioli, que acabou ficando praticamente sozinho aqui na nossa região, é o cara que vai nos dar o tom dessa questão lá em Brasília. Olha, o Mogi vai lá no ministério, vai nesse ministério, dizer assim, eu quero parceria. Por que eu falo isso? O Bertaioli, quando a gente fez o Hospital de Brás Cubas, nós não tínhamos dinheiro para fazer o Hospital de Brás Cubas. Qual foi o discurso do Bertaioli? Ele me chamou num dia e falou, Lino, eu vou falar um negócio com o governador que você vai ficar impressionado, o governador não vai poder dizer não para nós. Eu falei, por quê? A hora que você chegar lá, você vê. Eu fui com ele lá no governo. Chegando no governo do estado, ele apresentou todo o projeto, o governo falou assim, nossa, que hospital bonito, coisa linda, mas eu estou sem dinheiro para construir, eu só tenho um pedaço. O Bertaioli falou, é isso que eu queria ouvir do senhor. Eu só preciso de um pedaço. Eu vou pagar metade, o senhor paga metade. Ele falou, se for assim, eu topo. Você vê. Então você tem que dar opção para quem está lá. Exatamente. Você entendeu? Eu chego no governo federal e falo para o governo federal, eu preciso fazer toda uma estrada, fazer um trabalho num bairro lá, e disse assim, mas eu não tenho dinheiro, então não estou precisando. Me cria uma linha de financiamento que eu vou pagar. Entendi. Entendeu? É 120 milhões? Eu vou pagar os 120 milhões em 30 anos, em 40 anos, mas eu preciso levar esse dinheiro. Eu não estou pedindo de graça, eu não estou pedindo nada. Agora, se o senhor tiver um pedaço de graça, o senhor pode me ajudar. Mas se o senhor não tiver, eu vou fazer essa parceria com o senhor. Me libera a linha de crédito que eu consigo construir. Nós temos que começar esse trabalho. Claro. Agora, você vê essa disposição, agora que o Bertaioli assumir no começo do ano que vem, que é há 40, 50 dias, você vê essa disposição, esse interesse, ou vamos ter outras prioridades, coisas que de repente apareçam mais para a sociedade de Mogi, para a região como um todo, ou essa linha de, olha, vamos buscar um recurso de teu projeto, vamos buscar São Paulo, vamos buscar governo federal para, especialmente tá bom, você sente que isso pode acontecer agora, ou vai ficar para uma próxima etapa de novo? Não, eu estou sentindo que o prefeito Marcos Melo tem interesse nesse sentido, já idealizou esse trabalho, e a gente está trabalhando em cima. Tanto é que, a semana passada, nós recebemos aqui o pessoal da comunidade europeia, entendeu? Hoje o chinês. Exato. E é esse o trabalho que a gente vai fazer. E a gente vai visitar as empresas, e eu pedi uma reunião com o prefeito, e a gente tem feito isso lá na Câmara, com outros colegas vereadores, uma reunião com as empresas que estão no município. Uma coisa é você trazer nova, outra coisa é cuidar de quem está aqui. Eu tenho uma cisma danada, muitas vezes eu até brinco assim, como Mogi das Cruzes uma vez perdeu uma engarrafadora da Coca-Cola, cara. Isso não pode.
Isso não podia ter perdido nunca. Mas virou uma lenda que na região da Mogi, a cidade conseguiu perder a Coca-Cola, às vezes também chega a perder a unidade do McDonald's, né? Exatamente. Você fala isso. Como é que uma cidade pode perder Não, de jeito nenhum, eu não consigo então, aquela conceber questão isso. de trabalhar. Cuidar de quem está aqui exatamente. também. É dizer, amigo, o que está precisando para você? É uma atenção? É um carinho? É um abraço? Ou o município pode fazer alguma coisa? O que a comunidade pode O fazer? que você tem sentido que tem faltado? O que você procura os caras? É incentivo? É segurança? Não, eles têm ficado muito contentes. Eu estava conversando com o pessoal, vou até citar o nome da empresa aqui, antiga Resana, que agora é Raikon do Brasil, é uma empresa americana. E essa empresa americana, ela tinha 4 plantas no mundo. Ela tinha nos Estados Unidos, no México, outro país e no Brasil. 2 já fecharam, agora só tem Estados Unidos e Brasil. Sim. E hoje eles estão produzindo muito, eles estão produzindo aquele pigmento que vai colocar naquelas, a pá das eólicas. E eles Nossa, a expansão esse mercado. expansão. Só que, qual é o discurso deles? O meu medo. Ele fala assim, nós estamos com uma planta em Mogi das Cruzes, empregando 360 trabalhadores, colaboradores, e estamos pagando imposto aqui. Nós queremos ficar aqui, mas os americanos têm forçado a nossa barra para nós ir embora com essa planta para o Nordeste. Eu pedi para marcar uma reunião com os americanos para conversar com eles, porque no passado nós demos 20 anos de incentivo para eles. Entendi, E não é que eu vou cobrar. Eu vou lembrar eles que no passado, quando eles chegaram aqui pequenininho, nós não ajudamos. Exatamente. Agora é hora de ajudar a gente. O que está faltando para a gente continuar trabalhando junto? Nós não perdemos perder esse pique, entendeu? Tá. Então, isso é gostoso, esse trabalho. E vai dar resultado. Pelo menos os caras não vão embora. Vou dar um resultado para você concreto. A Valtra, quando foi vendida para o grupo americano lá, o grupo deles, eles têm uma planta hoje lá em Canoas, no Rio Grande do Sul. Sim. Qual era a ideia dos gaúchos? Levar isso embora para o Rio Grande do Sul. Levar isso embora para o Rio Grande do Sul. Levar de um lugar só, para produzir tudo junto. Perfeito. E aí o Zuzu começou. Rádio Peão começou a falar. Eu pedi uma audiência lá, veio uma moça do Rio Grande do Sul, nos atendeu no governo passado do Bertaioli, a gente sentou com eles, conversamos, um grupo de vereadores, e passei tudo para eles assim, olha, nós fechamos 5 ruas para vocês, nós demos o incentivo que vocês precisavam, continuo dando incentivo de IPTU, e gostaria que vocês continuassem aqui conosco. Ela falou, vou levar o compromisso para a diretoria e vou fazer esse trabalho. O que está acontecendo? Elas já nos trouxeram essa resposta, que a volta nos próximos 20 anos não tem previsão de mudar. Inclusive, vamos fazer um investimento agora de área de tecnologia e TI de 30 milhões de reais. Quer dizer, relacionamento, né? Relacionamento. Tanto para quem vem, quanto quem pode vir, para quem quando está, não sair. Exatamente. A gente tem, é igual em casa. É igual na casa da gente. Eu trato assim a administração, porque a residência da gente. O pai, eu sou de uma família de 10 irmãos. Entendeu? Da vez você está lá, tem um irmão que está lá de cara feia, está não sei o quê. Aí o pai precisa lá, o que está acontecendo com você? Ah, pai, o senhor comprou uma camisa para fulano e não comprou uma para mim. Entendi, você entendeu? entendi. Aí ele fala, pô, filho, espera um pouquinho, o pai vai comprar um para você. Vai precisar falar para a gente fazer essa harmonia, entendeu? Eu acho que na administração também é assim. Talvez quando você faz uma isenção para uma empresa, a outra empresa que está aqui empregando e não tem nada, fala assim, poxa, só ele pode ganhar, não pode ganhar. O que faltou? Talvez uma explicação com essa pessoa, ele fala, tudo bem, foi só um momento, eu fiquei chateado, mas está tudo bem agora, e vamos embora. E, de certo modo, você está colocando que você está meio que conduzindo esse processo. De trabalhando. Conversar, de trocar ideia, de pelo menos, enquanto não chega mais, manter quem está na cidade. Esse você tem que conduzir esse trabalho. Braz, só para te É falar... delicado, né? Exatamente, é muito complicado. Aí você começa a trabalhar um pouquinho com um negócio chamado leis, e contra-leis e um monte de coisa que proíbe a administração a fazer. No passado, nós fizemos várias doações de área. No passado, assim, bem distante. Sim. Em 82, o governo Machado, em Mogi das Cruzes, doou um monte de área. Entendeu? Muitas delas tinham prazo para construir e não construíram. Sim. Onde foi parar isso? Na justiça. Na justiça. Porque A empresa não o cara quer devolver, construía, mesmo assim, uma não quebrou, não pode voltar. Nós temos uma lista, mais ou menos, quase 40 empresas. Que ainda continua com pendência para resolver? Quase 40 empresas com pendência. Hoje, pela manhã, antes do chinês, nós temos uma reunião de um grupo de vereador e junto com esses vereadores, esse projeto está lá na Câmara de Industrialização, eu fui lá fazer uma proposta. Prefeito, quando a gente faz o refis, esses devedores, as pessoas estão com o nome lá no fórum. É um processo que ele abriu uma ação contra ele e está executando ele. Quando eu faço o refis, eu chamo ele e falo assim, olha, você tem um prazo para negociar. Se você acertar comigo, eu tiro o seu nome lá do fórum. Ou eu deixo sob estado lá, se você pagar a conta, morreu o assunto. E nós acertamos aqui. Por que a gente não pode fazer com essas empresas? Sim. Teoricamente. Chama essas empresas aqui, cria uma legislação, chama eles aqui, olha, vou te dar mais 3 anos. E você, se você dentro desses 3 anos, você consegue fazer esse trabalho seu? Consigo. Então, assina conosco aqui.
Então, por 3 anos você está autorizado a voltar a construir. Por que eu falo isso? Eu fui atrás de uma empresa, não vou revelar o nome dela aqui, porque a empresa é mais complicada um pouquinho, essa empresa que estão instalando, eles ganharam um terreno em Mogi das Cruzes para instalar, 10 mil metros quadrados, que hoje, para jogar fora, vale 15 milhões, só o terreno. E aí, eles ganharam um prazo de 2 anos e meio para se instalar. Sim. Só que a hora que a prefeitura passou a escritura para ele, levou 3 anos para passar a escritura para ele. A prefeitura, a doadora. Quer dizer, já dá um argumento pro cara falar, olha, não consegui fazer porque vocês me atrasaram a Mas vida. mesmo assim ele continuou, sabendo que ele já estava fora do prazo, continuou com o processo da Sabesp. Levou 4 anos e meio para sair o processo dele da Sabesp. Aí, 7 anos. 7 anos. Não, nós estamos falando tudo, vamos dizer que é 5 anos. 5 anos. Ele só tinha 2,5, ele está na justiça. O que ele falou para mim? Lino, se eu conseguir sobrestar isso, trazer para cá para mim, liberar para mim, o meu galpão está pronto. Está lá, eu estou pagando funcionário, cuidando do galpão pronto. Em 6 meses, eu ponho para produzir. Vamos exagerar, 1 ano. Eu falei, te dou 2. Eu falei, nem preciso, mas se você me der 2, melhor ainda. Eu consigo assumir lá. Hoje eu tinha um projeto para colocar 200 empregados. Hoje, com a automatização, eu consigo fazer isso com 100. Mas o que importa é o 100 mais o faturamento. Sim. É tirar essa pendência do colo. É botar o cara para produzir. É mais um cara que vai falar de Mogi das Cruzes. É um cara que vai produzir. Falar bem, né? Não falar mal, bem. né? E falar da região. Sim. Concorda? Então, é focar nesse assunto. Mas o que está faltando? Está faltando alguém, mais gente para fazer esse meio de campo? Porque tem que ter um departamento no governo para poder não ir processar os caras, mas criar um... Não. Você não precisa nada disso. Precisa do entendimento. Não conseguir... Criar as linhas de raciocínio. Qual é o caminho? Aprovar as leis e tocar o barco. Então, mas por que não faz? Quem não o que nós estamos fazendo agora. Cara, mais 5 anos para uma empresa resolver se fica ou não fica, processo judicial, a área lá não ocupada, isso aqui tem que dar um fim nisso. Não, está construindo essa comissão que nós construímos na Câmara, que eu posso tentar os nomes, sou eu, o vereador Mauro Araújo, o vereador Protássio, o vereador Sadal Sakai. Porque o Sadal foi secretário, então ele tinha todos os dados. Perfeito. Então a gente trouxe as pessoas que estão fazendo isso. Todos os vereadores estão empenhados nisso, todos, sem exceção. Sem exceção. Mas e o governo vai deixar trabalhar, chega lá, vai para a gaveta, uma solução que apresenta? Não. É o que nós estamos trabalhando junto com ele. Isso tem que ser resultado lá na ponta. Perfeito. Nós vamos aprovar, só que a gente quer resultado. E qual o compromisso que nós temos lá hoje? Todas as reuniões, quem tiver alguma coisa pode trazer, e todas as reuniões que tiver, o prefeito vai encaminhar o convite para a Câmara para que os vereadores possam participar. Perfeito, é um dado importante porque sai desse marasmo, dessa situação que não roda. Agora, você falou essa questão, Nino, vamos todo mundo torcer, porque é benefício para a região como um todo, para essa questão do Taboão caminhar para 2019, que em nossa avaliação não está caminhando nem a 10% da velocidade que deveria caminhar. Saindo da questão do Taboão, o que nós temos em Mogi? O Jude implantou lá César de Souza, Vila São Francisco, na Câmara semana passada estava se falando, de repente já tem uma empresa praticamente certa para ser instalada na Vila das Orquídeas, seria um novo polo aqui em Mogi das Cruzes, próximo de Jundiapeba. O que temos ainda fora do Taboão? Ou já está esgotado, aí depende da empresa vir, pagar preço de mercado por um terreno e fazer sua instalação, que vai ser muito mais difícil. Olha, Mogi das Cruzes tem assim, nós falamos do Taboão, mas tem o polo de César de Souza, entendeu? Ainda tem espaço? Tem espaço. Deve ter briga de terreno lá ainda. Tem briga de terreno. Lá tem, que eu saiba, tem 3. Tem um pequeno, que é o Alcide da Farmácia, que é o Alcide lá, o ex-vereador Alcide, que tem um parque lá com empresas pequenas. Exatamente. Eu tenho o de Brás Cubas, que é no centro de Brás Cubas, tem um de Jundiapeba. Entendeu? Ali onde tem aquela Brasil Viscosa, aquela região ali, que hoje tem uma fábrica de cabo de aço, uma fábrica de recuperação de óleo ali naquela região, com a abrida da Avenida das Orquídeas. Exato. Então, é uma nova mudança, um novo modal que a gente vai abrir ali naquele espaço. Então, isso tudo pode se criar em outros pontos. E aí, quando você faz a indústria forte, você fortalece o comércio. Claro, é um círculo positivo. Então, isso é muito importante. E aí eu queria falar do Centro Comercial de Mogi das Cruzes, que é o nosso... É um foco também que a gente está trabalhando nele, para que a gente possa fazer... esse assunto na Câmara, né? Tem bastante, muito discutido isso, né? É assim, o centro de Mogi das Cruzes, depois das 6 horas, ele vai virando um deserto. Porque as pessoas vão para o shopping. As pessoas vão para... Aqui em Suzano também acho que é mais ou menos. Nossa Senhora, 8 horas da noite você pega da Glicéria, nós estamos aqui na Praça do Expedicionário, né? De repente, tem dias que 8 horas da noite você chega aqui na esquina, você olha na calçada até lá embaixo, 3, 4 por tem uma pessoa. Você fala, nossa, o que está acontecendo? Parece que virou uma cidade fantasma. Meio que dá para reverter isso? Dá. Isso acontece muito. O centro de São Paulo, assim, não é uma prioridade só de Mogi das Cruzes, não. O centro de São Paulo também é a mesma coisa, em todas as cidades grandes. O que eu fui buscar em Curitiba? Que eu fui lá para ver uma questão de transporte coletivo em Curitiba, fiquei lá uma semana, e aí eu vi um monte de coisa diferente lá que dá para a gente transportar para cá. Sim. Eles criaram uma rua no centro de Curitiba que ela funciona, tem uma que é 24 horas, mas é pequenininha, entendeu? Tem uma que funciona até as 10 da noite. Perfeito. Eles cobriram ela. Não, vou dar um exemplo aqui, desculpa, mas não sei se nesse lugar, mas você pega uma rua no centro de Mogi com o Dr. Deodato, o Paulo Frontin, e cobre ela.
e põe funcionar até as 10 da noite. Aquelas pessoas que são dos bairros, que não vão ao shopping, que não tem meia de ônibus lá dentro do shopping muitas vezes, o cara vem até ali, naquela ali. Então, o comércio é mais barato, porque hoje você sabe que um aluguel dentro de uma área do shopping é cara, não é barato. A mercadoria se torna muito mais cara. Exatamente. Então, quando você traz para os comércio de rua, ele se torna mais barato. Então, você consegue fazer um comércio funcionar até as 10 da noite, você dá vida para aquela ali e o entorno começa a mudar. Você vai trazendo gente e trazendo tudo para funcionar ali. Então, você põe meio de ônibus, você tem o trabalho feito, você faz um evento, você pega, por exemplo, o Centro de Mogi das Cruzes, vamos tratar que se fosse a Paulo Prontinho. Sim. Na Praça da Marisa, que continua sendo chamada como Praça da Marisa da Doutor Deodato, você conhece muito bem, lá você pode fazer show à noite, porque não é um lugar residencial. Você põe uma banda para tocar, você põe a banda sinfônica do município para tocar, quando faz aqui no Natal, aqui em Suzano, que eu já vi muitas vezes aqui, você atrai as pessoas. Como o Guararema tem feito lá nos finais de ano, esse é o trabalho que tem que fazer. O próprio São Paulo, a capital, tem tentado, né, com muito esforço, aquela coisa de o centro de São Paulo também está virando fantasma. Morador de rua, prédio abandonado, tem projetos nesse sentido. Agora, da mesma forma que a gente estava falando aqui, nessa questão lá do Taboão e outras áreas de promover o desenvolvimento industrial, parece que é uma lentidão interminável. Agora está sendo um debate em Mogi, tem muita gente, acho que na Câmara, semana passada, falou disso, muita gente questionando, criticando o que foi feito pelo governo do Bertaioli, que houve as mudanças importantes no centro. Sim. Agora, então, uma mudança mesmo que seja pequena, o pessoal já questiona, porque tem gente que é a favor